Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Bendito és tu, ó Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu gostaria de ler dois textos na carta de Paulo aos Filipenses, que é a carta que nós estamos estudando na escola bíblica, né? A revista oficial da igreja, nesse trimestre, está estudando Filipenses. E eu gostaria de ler o capítulo 4, versículos 6 e 7. Amém? Filipenses, está lá no Novo Testamento, viu? Ainda está lá. Não mudaram não. Tá bom? Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. A palavra de Deus nos diz: não estejais inquietos por coisa alguma, ante as vossas petições ou orações, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Vou repetir: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Nós vamos falar mais uma vez com Deus, pedindo a Ele que use a sua palavra e que a fé venha pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Ele gere em nosso coração pela fé, né, a bênção que Ele deseja que alcancemos. Deus eterno, Criador dos céus e da terra, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Tu és o Deus vivo, Criador de todas as coisas, e aqui estamos buscando a tua face, em nome de Jesus, pelos méritos de Jesus, pela graça de Jesus, pelo sangue de Jesus. Entramos na tua presença para te render glória, para te dar aleluias, para bendizer o teu nome, porque tu és digno de tributo, tu és digno de honra, tu és digno de louvor, tu és o grande Deus, aleluia. E nós oramos a ti, ó Pai, em nome de Jesus, para te agradecer pelo teu imenso e grande amor, pela graça infinita do teu Filho, pelas consolações do teu Espírito, pelas tuas promessas que são fiéis e verdadeiras, e pela oportunidade que tu nos concede de estar em tua casa de oração. Venha nos abençoar, venha falar com teu povo, edificando, consolando, exortando, ouvindo as suas orações, consertando os seus caminhos, abençoando as suas vidas e nos ajudando em nome de Jesus, com o perdão de nossos pecados, que nós reconhecemos. Pecamos pelo pensar, falar e proceder, mas te pedimos perdão, te pedimos misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Podeis assentar, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez, a paz do Senhor para todos vocês, para os pastores, presbíteros, diáconos, diaconisa, membros, congregados, amigos, todos aqueles que estão aqui e os que estão aí no mundo virtual, né, sentados no seu sofá, talvez lá no outro lado do mundo, embaixo de uma árvore com um celular, não sei. Deus sabe onde você está, quem você é e o que você quer com Ele. E eu espero que você alcance da parte dEle toda a graça e toda a misericórdia necessária. Amém?
Hoje nós vamos falar sobre oração. Sobre oração, né? Desde 1982 que eu falo de oração. É difícil um pastor terminar um mês de pregação na igreja sem falar em oração. É impossível. Oração é algo que faz parte do dia a dia da igreja e da vida do crente. Oração é semelhante a respirar. Ninguém vive sem respirar. Crente nenhum vive sem oração. Ou pouca, ou mais ou menos, ou muita. Tem crente que ora pouco, né? Quando ele está lá aperreado, como diz lá no meu Pernambuco, que o calo está doendo, ou o sapato está apertando, aí ele, oh meu Deus, né? Deus é misericordioso, socorre ele lá, né? E tira a pedra do sapato, né? Tem outros que oram um pouco mais. E tem outros que oram muito. Mas quando a gente fala de oração, né? E essa meditação que eu trouxe hoje para vocês, em nome de Jesus, eu estava lendo um curso que eu já dei há muito tempo atrás sobre intercessão, né? Eu gosto muito de falar de oração e toda a igreja que eu vou, que eu tenho oportunidade, eu separo um tempo para falar com as irmãs do jardim de oração, ou, né, do ciclo de oração, ou do grupo de oração, ou, né? Tem vários nomes hoje em dia, ou da célula da oração, né? Não importa, o importante é orar, né? Se no grupo, se na célula, se no jardim, tem que orar. E eu gosto sempre de passar esse curso nas igrejas onde eu congrego, né? Onde eu tenho a oportunidade de ter um tempo para isso. E o material eu estava estudando de ontem para cá e peguei uma parte dele e trabalhei essa mensagem pela graça de Deus para falar com vocês hoje. Por que a igreja deve orar? Por que devemos orar? Se sairmos perguntando pelos corredores da igreja, aqui nos bancos, as respostas vão ser as mais diversas possíveis. Devemos orar porque somos cristãos. Devemos orar porque somos crentes. Devemos orar porque fazemos parte da igreja. Todas essas respostas são válidas. Mas quando a gente começa a falar de oração, ou pregar sobre oração, ou estudar sobre oração, ou praticar oração, a primeira coisa que nós devemos entender é o que não é oração. O que não é orar? Para que às vezes a gente entenda uma coisa com mais perfeição, a gente primeiro tem que entender o que ela não é. E aí, tendo esse entendimento, nós vamos entender melhor o que aquilo é, o que aquela coisa é. Então, por exemplo, o que não é oração? Eu numerei aqui algumas coisas, ou alguns fatos. Por exemplo, oração não é uma reza mecânica, fria, sem vida e sem graça. Isso não é oração. Isso é apenas repetições de palavras. Em segundo lugar, oração não é um discurso de palavras difíceis. Deus não está preocupado se você vai chegar diante dele e falar palavras bonitas, teológicas, né, diante dele. Não. Deus até entende. Deus até lhe agraciou com um vocabulário rico e importante, né? Mas para Deus tanto faz você orar, meu Deus, como meu Deus. Se você não tem um vocabulário rico, né? Eu trabalhei com uma irmã, trabalhei 34 meses na igreja, né, que ela congregava, e ela só chamava Deus de meu Deus. E eu fiquei 34 meses tentando corrigir ela e não consegui. Aí eu desisti. Porque fazia parte, né, da cultura dela, ela só sabe se expressar daquele jeito. Mas mesmo chamando Deus de meu Deus, era uma das pessoas que eu mais pedia oração e que mais orava na igreja e Deus atendia. Terceiro, oração não é dar ordens a Deus. Não caia nesse erro, porque oração não é
ordenar a Deus o que ele deve fazer e como ele deve fazer. Porque geralmente a oração se pensa que é o servo se aproximando do Senhor, o inferior se aproximando do superior, o pecador se aproximando do santo, o fraco ir na presença do Todo-Poderoso. Então não tem como dar ordem a esse Deus. Você tem que chegar diante dele com humildade. Em quarto lugar, oração não é dar conselhos a Deus. Tem gente que ora e ele fica aconselhando Deus, né? Olha, Senhor, né? Eu estou precisando disso, mas se o Senhor me der assim, assado, né? Ele fica aconselhando Deus como Deus agir. Deus sabe como agir. Você não se preocupe em querer ensinar ele a trabalhar, que ele sabe trabalhar. E em quinto lugar, oração não é um caminho pelo qual nós convencemos Deus. Não é. Jesus disse até no Sermão da Montanha, ou no Sermão do Monte, que ele disse assim: não pensem que pelo muito orar, vocês vão convencer Deus. Ele disse que quem faz isso é os pagãos. Ele disse que os pagãos oram insistentemente ao seu Deus, tentando convencê-lo. E nós temos que entender que nós não temos a capacidade de convencer Deus. E que todas as vezes que você se aproximar de Deus para buscá-lo em oração, espere 3 respostas. E as 3 você deve dar glória e aleluia ao nome dele se ele der. Não, espere um pouco e leve a bênção. Porque quando Deus diz não, olha, é bênção, viu? Receba de coração aberto e dê glória a ele, porque ele sabe o que está dizendo, ele sabe porque ele não está te dando, e ele sabe o quanto aquilo pode te prejudicar. Então, agradeça a ele por isso. Então, o que é oração, então? No nosso doutrinal, o antigo doutrinal, que é o manual de doutrina da igreja, uma das definições de oração é, o que é oração? Oração é conversar com Deus, dialogar com Deus, falar com Deus. E em Tiago, capítulo 4, verso 8, ele diz que oração é se aproximar de Deus. Ele diz lá no verso 8, né? Deus diz assim: achegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. E ele está tirando esse texto de um princípio lá do Antigo Testamento, que Deus diz assim: aproximem-se de mim, e eu me aproximarei de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Então, oração é se achegar a Deus, é se aproximar de Deus, é se achegar um pouquinho mais perto dele. Oração é uma coisa tão íntima, de tanta comunhão, que Jesus disse assim: quando você quiser orar, tem um quarto na tua casa, entre nesse quarto, feche a sua porta, e lá você vai ter um encontro especial com Deus. E ele diz assim: feche o seu quarto, né? Feche a sua porta, entre no seu quarto, se ajoelhe, e Deus virá a você, e você irá a Deus. Haverá um encontro. Você vai a Deus, e Ele vem a você. Porque Jesus diz assim: e o teu Pai que te vê em secreto, te ouvirá, te verá e te responderá. Então tem crente que eu não sei porquê, ou tem pessoas que não sei porquê, né? Ele passa um mês às vezes querendo encontrar alguém, e ele deixa de encontrar alguém, a pessoa mais importante, todo dia, lá na casa dele, que é Deus. Todo dia ele pode marcar um encontro com Deus, e Deus vai estar lá de uma maneira mais plena, mais gloriosa, mais maravilhosa e mais onipresente ainda. Que é lá no quarto, naquele bate-papo com Deus. Deus quer que você bata um papo com Ele, Deus quer que você converse com Ele, ó, como dizia meu avô, bigode a bigode, cara a cara.
E ele faz questão disso. Então, oração é conversar com Deus. Orar é ter comunhão com Deus ou se aproximar dele. Isso é um segundo ponto. Então, a gente já entendeu o que não é oração e agora estamos entendendo o que é oração. Um terceiro ponto que eu anotei aqui é que a oração, quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, nós percebemos isso e a Bíblia ensina isso claramente, que a oração é a maior força que Deus deu ao homem para atuar na terra. A oração. Quando nós estudamos sobre oração, nós entendemos isso. Por quê? Orar é conectar-se ao altar com o trono, ou conectar o altar ao trono. É unir a fraqueza à onipotência divina. É entrar na sala do trono e falar com aquele que é o Criador dos céus e da terra, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, o Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos. É falar com Ele. Isso é oração. É entrar na presença daquele que é majestoso. É ter uma audiência com Deus. Pastor, mas eu sou pecador. É você mesmo, pecador, que ele decidiu que fizesse isso. Por isso que o escritor de Hebreus diz que nós devemos entrar diante do trono de Deus, não com mãos vazias, mas ir à presença dele, lavado, remido, coberto pelo sangue de Jesus, para ter uma audiência com ele e falar com ele. E certamente ele nos ouvirá. Então, orar. E por que a gente tem que falar tanto de oração na igreja, se os cristãos já sabem disso, se os que creem em Deus já sabem disso, se os que estão aqui, os que estão distantes, nos vendo pela internet, sabem disso. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos duas naturezas. Uma santificada e outra ainda pecadora. Ou seja, nós temos a natureza do velho Adão e a nova natureza em Cristo Jesus. Existe uma guerra dentro de nós. E a nossa velha natureza não gosta, detesta, quer ver longe esse negócio de oração. Por isso que às vezes orar é tão difícil, né? Não é difícil orar às vezes? Você até põe na cabeça, né? Não, ó, essa semana... Eita, nessa semana está aqui meu diário, eita, vai ser 3 orações por dia. Aí quando chega na sexta-feira que a gente faz uma avaliação, que a gente abre o caderno lá, a gente já começa a dizer, né, misericórdia, Senhor. Eita Deus, mas não atingi nem metade. Por quê? Porque a nossa velha natureza não gosta desse negócio de congregar, cantar, ler Bíblia, orar, tomar ceia, ter comunhão, ser cristão de verdade. Não é com ela. Por isso que nós temos que nos apropriar desta força. A oração é a maior força que atua na face da terra. Um quarto ponto, quando nós estudamos sobre a oração, que eu anotei aqui para vocês, é o seguinte: quando nós estudamos sobre a soberania de Deus e a onipotência de Deus, Deus, pelo seu poder, onisciência, onipotência, sabedoria, presciência, todos os atributos dele, ele determinou algumas coisas pelo qual, só acontecendo essas coisas, ele vai atuar. A oração está dentro desse plano de Deus. A oração move o braço daquele que governa o universo. Nada é impossível para a oração feita a Deus em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Porque nada é impossível para Deus. Tudo quanto Deus pode fazer, pode ser alcançado pela oração, porque assim determinou Deus que ele agiria
de maneira assombrosa, maravilhosa, gloriosa, se o seu povo orar. O grupo de louvor cantou aqui, né? Os irmãos e as irmãs cantou o louvor aqui, que eu gosto daquele versículo, segundo da Crônica 7,14. Eu chamo aquele versículo do se. Se. Se o quê? O que está lá? O se. Eu não sou gramático, nem sou doutor em português. Eu aprendi mal o pernambuquês, né? De vez em quando não me acho estranho se eu falar que estou aperreado, né? Ou estou apoguentado. Isso é a linguagem lá da minha terra, né? Mas, pelo que eu entendo, é uma condição, né, pastor Alan? Está lá no texto, né? Se o meu povo, pronto. Está lá. Quer a bênção? Faça o que vem depois do se. Se o meu povo, né, se humilhar, orar, buscar a minha face, abandonar os seus maus caminhos, que é se converter, aí ele diz, né? Então, olha, antes do então, tem um se. O então não vai acontecer se o se não acontecer. Tem duas coisas ali, né? Parece dois irmãos, né? Irmão se e irmão então. Então, se os dois não trabalhar junto, nada acontece. Então, a oração, ela é determinada por Deus como um meio pelo qual, se o seu povo praticar, ele vai agir. Ele vai operar. Por isso que a Bíblia está cheia de promessas sobre a oração. Se tem uma coisa que os cristãos precisam entender, é que se tem uma coisa que vale a pena fazer, praticar, se dedicar e amar, é oração. É oração. E ele tem também que entender que quando a gente estuda batalha espiritual, existe um cidadão, um inimigo, que vai fazer de tudo. Não um inimigo, né? 3 inimigos, que eu chamo de a trindade do mal, né? O diabo, a carne e o mundo. Esses 3 vai trabalhar muito para você não ter uma vida de oração. Mas eles se unem, mas é um trio perfeito de ação contra você, para você não orar. Então, foi determinado por Deus que determinadas coisas Ele só vai agir, Ele só vai fazer, Ele só vai executar se o seu povo orar. Se a igreja orar. Se os seus filhos e suas filhas buscarem a sua face. Então, isso é uma determinação dele. Então, já entendemos que oração não é uma reza fria, não é um discurso, né, de palavras bonitas diante de Deus, não é dar ordem a Deus, não é dar conselhos a Deus, não é tentar convencer a Deus, e que oração é conversar com Deus, se aproximar com Deus, e entendemos também que oração é um poder, é uma força, é uma graça, é um meio que Deus deu ao homem de se comunicar com Ele. Veja que a oração é algo tão maravilhosa, tão gloriosa, que você não precisa marcar audiência para falar com Deus. Você pode estar lá dentro do trenzão que vai para Goianás, né? 6 horas da tarde, aquele trem que eu já peguei. Ou para o Itaim Paulista, né? Que você entra assim, o povo na maior delicadeza, né? Pois não, pode entrar, né? Seja à vontade. Ô, meu Senhor, essa cadeira é sua aqui, né? Você não entra, você é carregado, né? Fica na porta para você ver o estouro da manada. Se tu não chega lá no outro lado pedindo para Deus te ressuscitar, né? Então, mesmo naquele aperto ali, naquele sufoco, você pode ou não falar com Deus?
Pode. Você pode estar sentado na banca ou num banco de um hospital. Você pode falar com Deus. Você pode estar dentro de um ônibus. Você pode falar com Deus. A Bíblia diz que teve um cidadão que falou com Deus na barriga de um grande peixe. Ele estava lá, no fundo das profundezas do mar. Ninguém mais ouvia ele. Ele não ouvia mais ninguém. Mas ele disse: eu clamei ao Senhor do coração da terra. E ele me ouviu da sua santa morada. E me livrou da morte. Foi um tal de Jonas, que a gente fala tanto para as crianças, né? Tem crente, né? Oh, meu filho, Jonas foi engolido pela baleia e, né? E orou e Deus ouviu. É verdade. Pastor, mas baleia não engole gente. Meu irmão, se a Bíblia dissesse que uma sardinha engoliu Jonas e depois colocou ele na praia, eu iria acreditar. Porque para Deus nada é impossível. Nada. Deus é Deus e acabou, não tem conversa. Esse negócio de querer ensinar a Deus que não foi uma baleia, eu não estou nem aí se foi uma baleia, um grande peixe, se foi uma cachalote, não sei, não quero saber. Eu sei que um peixe engoliu o cidadão, eu sei que ele desceu lá nas profundezas, ele orou e Deus ouviu. E Deus ouve. Deus ouve a oração deitada, Deus ouve a oração de pé, Deus atende a oração andando, Deus ouve a oração no meio da guerra. Josué estava lá numa guerra, gente se matando, espada para um lado, espada para o outro, ele vendo Israel perder. Aí a Bíblia diz que ele orou e o Senhor parou os astros, o Senhor atrasou, né, o movimento dos astros, o dia foi alongado e Deus batalhou por Israel e Israel saiu vitorioso, aleluia. Porque Deus assim determinou. Foi Ele que determinou, não foi o pastor Rivaldo não, nem o pastor Alain, foi Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, baseado em tudo isso, destacaremos 2 pontos importantes, porque a igreja deve orar. Vamos responder a pergunta do início da mensagem, por que a igreja deve orar? Em primeiro lugar, a igreja deve orar porque é pela oração. Eu poderia citar aqui milhares de motivos, vou citar 2. Porque é pela oração que Deus concede, dá e livra seu povo. É pela oração. Assim ele determinou que nos daria livramento se nós orássemos a ele. É determinação dele. E não tem como correr disso. Olha que coisa interessante. Israel estava no cativeiro, debaixo das cibatadas dos egípcios, com os pés no barro, e as costas toda arrebentada de tanta chicotada. Mas a Bíblia diz que Israel clamou a Deus lá no cativeiro, lá no Egito, e Deus ouviu. Olha o que diz Êxodo capítulo 3, versos 7 a 10. Olha o que diz o texto, ó. Disse o Senhor, ele falando com Moisés: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor. Então, Deus é um Deus que vê, e Deus é um Deus que escuta. Glória a Deus por isso, irmão. Ele não é um Deus de prata, de pedra, de cobre, de mármore, de vidro. Tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem mãos, mas não apalpa, pode ter até um coração, mas não bate. Não, o nosso Deus é o Deus vivo. Ele tem olhos e vê, ele tem boca e fala, ele tem ouvido e escuta, ele tem mão e age, ele tem pé e anda no meio do seu povo. E ele tem coração e nos ama. Ele disse: eu ouvi, tenho visto o sofrimento do meu povo no Egito. Mas ele não ficou só no ouvir. A Bíblia diz que ele escutou o clamor
do seu povo. Então ele não só vê, fica lá do céu. E, oh meu Deus, mas o que está acontecendo com Refaim lá na terra? Meu coitado, está sofrendo. Não. Ele não fica só no ver. Ele escuta, ele age, ele opera. Quando nós clamamos a Ele, e qual é a promessa dele em relação a isso? Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, diz o Senhor dos Exércitos. É promessa dele. Então Israel estava lá, debaixo do chicote, todo arrebentado, e aí o Senhor diz, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los para a terra que prometi aos seus pais, a terra que emana leite e mel. Então Deus livra, Deus vê, Deus desce, Deus age, Deus luta. Mas quando isso acontece? Quando o seu povo ora. Quando o seu povo busca. Quando o seu povo clama. Outro fato, quando o povo de Deus ora, os céus se movem, a igreja é fortalecida e os inimigos batem em retirada. Um exemplo bem claro disso é no tempo do rei Ezequias. Está lá em Isaías 37. O capítulo diz que Ezequias reinava em Judá, e que o grande rei da Síria, Senequeribe, resolveu fazer uma política de expansão do seu reino. E ele saiu como um grande exército, parecendo um enxame de abelha ou de gafanhoto, uma grande nuvem de gafanhoto. E ele pegou todas aquelas nações ao redor da Síria, conquistou todas, destronou seus reis, tomou posse das suas terras, levou os seus tesouros, derrotou os povos, e aí ele chegou diante do reino de Judá. E a Bíblia diz que, quando ele chegou no reino de Judá, ele conquistou muitas cidades de Judá, e faltava Jerusalém. E aí ele chegou diante dos muros de Jerusalém, e o povo de Judá estava acuado, preso, dentro de Jerusalém. E o rei Ezequias, seus príncipes, seus comandantes, os poderosos e o povo, no muro via aquele enxame de gente, de soldados, armado até os dentes, um exército super poderoso para a época. E aí alguém gritou lá embaixo. Alguém gritou, começou a gritar, feito um louco. Saiba tu, Ezequias, que teu Deus não vai te livrar. Os deuses das nações caíram diante de nós. Os deuses das nações não foram nada diante do nosso poder. Estamos aqui, não adianta tu clamar ao teu Deus, porque nem Ele vai te livrar. Aí a Bíblia não diz que o rei se jogou lá de cima do muro, disse, não tem mais jeito, vou me matar, vocês ficam aí, já era. Se jogou. A Bíblia não diz. A Bíblia diz que o rei saiu e foi para a casa de Deus. Foi buscar aquele que tudo pode. Senaqueribe era um rei, mas Deus é o rei dos reis. Senaqueribe era um soberano, mas Deus é o Senhor dos senhores. Aí a Bíblia diz que ele foi orar. Quando ele estava lá orando, Deus usa o profeta Isaías e manda uma mensagem para o rei dizendo, não temas, ó Judá e Ezequias, porque vocês verão o que eu vou fazer. Senaqueribe não afrontou vocês, mas afrontou a mim, o Senhor dos Exércitos. E a Bíblia diz que naquela noite, bendito seja o nome de Deus. Eita, Deus poderoso. Naquela noite, Deus não mandou um exército de anjo, não.
Deus mandou um anjo. Um anjo. Olha quanto teu Deus é poderoso. Se fosse 150 mil anjos, você poderia até dizer, mas 150 mil anjos, quem é que vai resistir? Foi um anjo, um anjo, um. Um só, presbítero. Um só, pastor Moscone. Um só, pastor William. Pastor Efraim, um só. E o que será que aconteceu, né? Por isso assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, né? Da Síria. Ele não entrará nesta cidade e não vai atirar uma flecha sequer. Não virá diante dele como escudo e nem vai construir rampa para cercar essa cidade. Pelo contrário, por onde ele veio, ele voltará e não entrará nessa cidade, declara o Senhor dos Exércitos. Meu irmão, minha irmã, se o Santo de Israel decidir lutar por você, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 do outro, mas você não será atingido, porque operando Deus, quem impedirá? Ele é o Todo-Poderoso, aleluia. Aí a Bíblia diz assim, ó: eu defenderei esta cidade e a salvarei por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Aí o texto diz assim: então o anjo do Senhor saiu e matou 150 mil soldados do acampamento da Síria. Que Deus é esse, irmão? Quando o rei da Síria acordou no outro dia de manhã, ele viu o estrago. Ele viu quem é Yahvé dos exércitos. Ele viu quem é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele viu quem é Yahvé proverá, o Deus que provê para o seu povo. Ele viu o Deus que luta pelo seu povo e vence a batalha. Um rei orou e Deus fez tudo isso. Um povo orou e Deus fez tudo isso. Outro caso interessante, além desse caso do Egito, além do caso do rei Ezequias, é o caso de Pedro. O irmão Pedro, conhece o irmão Pedro, pescador? Que Jesus chamou ele para ser apóstolo? Pedrão, né? Lá da Galileia. Irmão Pedrão. Foi convidado para ser apóstolo. A Bíblia diz que Pedro e João pregavam o evangelho, encheram a cidade de Jerusalém da palavra de Deus, e por causa disso foram presos. Atos 12. Herodes, um dos filhos de Herodes, né, Herodes o Grande, um dos Herodes, resolveu prender os apóstolos. Prendeu 2, Tiago e João. Aí ele matou Tiago, a espada, mandou degolá-lo, matá-lo. E ele viu que isso agradou os inimigos da igreja. E aí o que foi que ele fez? Como era o dia dos pães asmos, ele prendeu Pedro e deixou Pedro num cantinho para matar depois, porque isso agradou as autoridades judaicas que eram inimigas da igreja. E ele deixou Pedro lá na prisão. Mas como ele sabia que Pedro era um dos líderes da igreja, ele mandou Pedro ficar preso e bem guardado. Colocou um monte de soldados. E além de tudo ainda mandou acorrentar Pedro, né, na perna de um, para não escapar mesmo. Era soldado que não acabava mais para cuidar de um pescador. Olha o medo do cara. Colocou lá na fortaleza. Aí a Bíblia diz o seguinte, olha a fé de Pedro, né? De noite, Pedro lá preso, no outro dia ia morrer. Mas a Bíblia não diz que Pedro estava se escabelando, rasgando as suas vestes, lamentando.
falando, avisa ao presbitério que eu vou morrer amanhã. Pede para alguém aqui vir pegar a credencial, me fazer a extrema unção. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Pedro dormia. Rapaz, se fosse comigo, eu tinha passado a noite em claro. Eu confesso para vocês. E ele dormia, ele estava lá dormindo. Mas veja o que diz o texto, olha o que diz o texto. Ó. Nessa ocasião, o rei Herodes procedeu ou ordenou que se perseguisse a igreja e que se prendesse e que maltratasse alguns. E mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, perseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. É soldado que não acaba mais. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Aí veja o que o texto diz. Olha o segredo aqui. Olha o segredo da vitória. Verso 5. Pedro então ficou detido na prisão. Aí Lucas coloca uma frase aqui que eu acho fantástica, maravilhosa. Quando eu leio, eu dou glória a Deus. Porque ele diz assim, ó. Mas a igreja orava por ele intensamente. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai em oração. Pedi se vos há, batei e abri-se vos há, buscai e acharei, porque quem bate, a porta vai se abrir, quem pede, vai ser ouvido, e quem busca, vai ser escutado. Mas tem que insistir. E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre. Não é de vez em quando, sempre e nunca esmorecer. Está na palavra, está tudo isso na palavra. E a igreja orava por ele incessantemente. Aí, o que acontece? Dom Pedro estava lá. A Bíblia diz que de repente um clarão resplandeceu dentro da cela. Era um ser glorioso, enviado de Papai do céu. Enviado do nosso Deus, daquele a quem nós estamos adorando aqui agora, e Ele está presente aqui agora. Deus resolveu dar um jeito, porque o povo estava orando, e a Bíblia diz que um anjo do Senhor foi à cela de Pedro, iluminou o cárcere, tocou nas correntes, as correntes caíram, Pedro estava lá, o anjo disse, levanta-te e segue-me. E a Bíblia diz que o anjo foi na frente, portas foram se abrindo, Pedro olhando, estatalado, maravilhado, não sei o nome que a gente dá isso, né? É realmente impactado pelo poder de Deus. E ele acompanhando o anjo nem sequer tocava, o anjo só ia na direção, portas se abria, grilhões caía, a bênção estava chegando. E a Bíblia diz que quando Pedro chegou na rua, foi que ele caiu em si e disse, misericórdia, eu estou solto. Que foi, porque ele pensava que aquilo era uma visão. É, irmão, Deus faz coisas assim com a gente, viu? Que a gente não sabe o que está acontecendo. E a única coisa que a gente tem que fazer, sabe o que é? Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor me ouviu, o Senhor me abençoou, o Senhor me livrou, o Senhor me ajudou. É abrir a boca e glorificar o nome do Senhor. E outra coisa, e vim para a igreja contar as bênçãos, porque a Bíblia diz que quando Pedro se deu em si, primeira coisa que ele fez não foi pegar um camelo, um cavalo bom e dar o pé de Jerusalém, não. A Bíblia diz que ele foi para a casa da irmã Marta, da Sofap, do Ministério Feminino, lá de Jerusalém. Ele foi para a casa dela, e quando ele chegou lá, o que é que a igreja estava fazendo? A igreja não estava fazendo um culto de lamentação, um culto de derrota. Não, a igreja estava orando, buscando a Deus, adorando a Deus, aleluia. E Pedro foi para a igreja contar a bênção. Meu irmão, minha irmã,
Deus está te abençoando nessa noite. Minha irmã, meu irmão, Deus está te dando vitória. Agora, por favor, quando você ganhar a bênção, abre a sua boca, glorifique a Deus e venha na igreja contar as maravilhas e os milagres do Senhor nosso Deus, aleluia. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então você viu aqui quanta coisa? O povo orou, Deus deu livramento. O povo orou, Deus viu. O povo orou, Deus desceu. O povo orou, Deus lutou. O povo orou, Deus livrou. O povo orou, Deus deu livramento. O povo orou, Deus mandou o anjo. O povo orou, Deus abriu as portas. O povo orou, Deus livrou do cativeiro. O povo orou, Deus livrou o povo de uma batalha ou numa batalha. Tudo por meio da oração. Eu acho que a igreja deveria gastar muito mais tempo em oração, viu? Se tem uma coisa que eu me preocupo é com a juventude da igreja. Todos os dias eu peço a Deus, Senhor, manifesta a tua glória aos jovens da igreja. Manifesta o teu poder a essa moçada. Tem jovem da igreja que nunca viu a interpretação de línguas. Tem jovem na igreja que nunca viu uma profecia. Tem jovem na igreja que nunca viu uma operação de maravilhas. Antes da pandemia eu fui numa vigília e Deus, pela sua graça, revestiu aquele grupo que estava ali e começou a falar. Alguns jovens ficavam assim, sabe? Como se tivesse levado um choque, sem saber o que estava acontecendo, sem entender. Mas era Deus se manifestando no meio do seu povo. Nós precisamos ter experiências vivas com Deus. Nosso Deus não pode ficar só na teoria. O nosso Deus é um Deus vivo. É um Deus que vou usar uma expressão humana, me entendam, né? Os mais sábios aqui, me entendam. Deus quer ser abraçado, quer ser apalpado. Deus quer ser tocado pelo seu povo. É isso que Deus quer, Ele quer ter uma comunhão viva conosco. Então, orar, quando a igreja ora, Deus dá livramento. E para fechar, em segundo lugar, quando a igreja ora, Deus fortalece ela com o poder e o Espírito Santo. Igreja de Vila Medeiros, eu vi ontem pastor Alain dizendo que vocês vão fazer 70 anos, se assim Deus aprove, em agosto. Você acha que essa igreja está em pé aqui 70 anos? Porque tem irmãos aqui muito intelectual, ou muito ricos, ou muito poderosos? Essa igreja chegou até onde chegou e vai mais além, porque sempre teve homens e mulheres que criaram calos no joelho, que colocaram a boca no pó, que enfrentaram noites frias, em vigílias, em correntes de oração, em jardins de oração, buscando a presença do Deus vivo. Essa é uma igreja que pode cantar aquele velho hino com todos os pulmões, assim, ó, com toda a força do pulmão. Aquele velho hino que diz assim, ó, conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez. E, o quê? Não, mais forte, mais forte. Hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Está fazendo e vai fazer. Aleluia! Por que a igreja deve orar? Porque é isso que Deus quer que ela faça. Aí o pastor Alain leu um texto, não combinei com ele, mas ele leu, eu vou reler de novo. Atos 4:31. Diz assim, ó. E tendo orado,
moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Quando a igreja ora, Deus a fortalece no seu poder. Deus a move, Deus a agita, Deus enche do Espírito Santo, Deus dá ousadia. Irmão, se tem uma coisa que nós estamos precisando nesses dias, Igreja Adventista Promessa, você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo aqui, ou você que me vê pela internet, o que nós estamos precisando nesses dias é de ousadia, é de uma fé viva, uma fé real no Deus Todo-Poderoso. E quem é que pode nos dar essa ousadia? Precisamos ter ousadia para impor as mãos sobre as pessoas e elas serem curadas, demônios serem expulsos, batizados no Espírito Santo, os irmãos. Precisamos de ousadia para pregar o Evangelho para a glória do nome do Senhor Jesus. E isso nós temos quando nós oramos. Igreja que ora é igreja forte. Igreja que ora vence a batalha. Igreja que ora, Deus dá livramento. Igreja que ora, Deus envia os anjos. Igreja que ora, Deus vê, Deus vem, Deus luta e Deus dá vitória a ela. Essa é a igreja que ora para a glória do seu nome. E ela é cheia do Espírito Santo. Quanto mais ela ora, mais Deus dá poder para ela queimar esse poder, para ela usar esse poder, para ela glorificar o nome dele nesse poder. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou encerrar, pastor, porque eu fico empolgado. Quando eu falo desse Deus, eu fico empolgado. Eu fico animado. A minha alma inflama diante dele. Porque eu já vi coisas tremendas. Esse Deus fazer e ele faz. Eu acredito nisso. Eu me lembro, pastor William, o senhor que está me ouvindo aqui, com a sua digníssima esposa e os demais irmãos. Eu estava saindo da igreja presbiteriana e voltando para a igreja Adventista Promessa. Nasci na Promessa, fui apresentado na Promessa. Com 14 anos, meu pai saiu do bairro de Vasco da Gama e foi morar na cidade de Paulista. A gente se distanciou da igreja, terminamos nos desviando da igreja. Eu voltei com 17 anos e 6 meses, aceitei o Evangelho, ou o Senhor me aceitou na igreja presbiteriana. E aí eu comecei a ler a Bíblia intensamente, e a questão do sábado me incomodava. E eu percebia que a igreja de Atos guardava o sábado e acreditava no batismo do Espírito Santo. E os irmãos presbiterianos não têm essa crença, não têm essa fé, não têm essa prática. E um dia eu cheguei na casa de minha mãe e falei para minha mãe assim: mãe, a senhora conhece alguma igreja que guarda o sábado e crê no batismo do Espírito Santo? Porque eu era presbiteriano, eu ia no 7º dia, depois que minha avó me convenceu do sábado, eu ia no 7º dia e estudava sobre o sábado. E à noite eu ia me reunir com a moçada da Assembleia de Deus e via lá, batismo do Espírito Santo, profecia, cura. E eu ficava no jogo, presbiteriano, 7º dia, assembleano. Né? Nesse jogo aqui, nesse tripé aqui, vai para lá, vai para cá. E eu dizia, meu Deus, eu preciso de uma igreja que tenha tudo isso. Uma igreja só. Aí um dia eu cheguei na casa de manhinha, né? Cheguei lá, sentei, falei: mãe, a senhora sabe de alguma igreja que crê no batismo do Espírito Santo e guarda o sábado? Minha mãe olhou para mim assim, com a face de espanto, disse assim: meu filho, mas é a igreja que você nasceu. Irmão, eu tinha esquecido, a promessa tinha sido apagada da minha mente. Eu digo: como assim, minha mãe? Ela disse: é a igreja que sua avó, que eu congregava quando eu era moço. Minha mãe estava desviada há 20 anos. Né? E aí ela me disse, a igreja, aí eu fui no sábado, primeiro sábado eu fui para a igreja, fui lá, reencontrei a igreja do Vasco da Gama. Rua Aviador Rego Barros, lá no Vasco da Gama. Cheguei lá e encontrei a igreja. Irmão, naquele sábado, olha que bênção, olha que maravilha, pastor Alain. Eu estou lá na igreja, sentado, culto maravilhoso, né? Os irmãos cantando, louvando, hino do brado, corinho, né? O povo cantando. Naquela época as crianças entravam, aí as crianças entrou, cantou lá 2 louvor,
pastor orou pelas crianças, né? Todo aquele cerimonial que a promessa tinha, né? Assim, um culto vivo, maravilhoso. Aí no final do culto, o pastor pegou o microfone para dar a bênção apostólica. Pastor João Julião Ramos, já dormiu no Senhor. Voz de trovão, a gente chamava pastor voz de trovão, né? Ele pegou o microfone, quando ele estava se arrumando, se aprontando para dar a bênção, entra 2 diáconos carregando uma mulher no braço. Só pele e osso. Só pele e osso. Uma senhora carregada nos braços, levaram até lá na frente. Quando ela entrou, o ambiente se encheu de um mau cheiro. Ela estava apodrecendo em vida. Era uma irmã da igreja. E deram o microfone para ela pedir oração. E ela disse assim: irmãos, eu vim aqui pela última vez, porque eu só tenho mais um mês de vida, segundo os médicos. Eu estou com câncer em estado terminal. E eu vim aqui me despedir dos meus irmãos e das minhas irmãs, e agradecer o amor e o carinho dessa igreja. E ela falou, despediu. Aí o pastor Julião, quando ela terminou, o pastor disse assim: chama as crianças para dentro da igreja. Chama os diáconos. Quem estiver lá fora, chama todo mundo para dentro da igreja. E encheu a igreja. Quem estava nos departamentos, nas salas lá, encheu a igreja, ficou cheia. Ele disse assim: diácono, tranca a porta agora, porque nós vamos falar com Deus agora. Eu vou ungir essa irmã. E se aprove a Deus, ela vai sair daqui curada. Aí eu lá no último banco, pastor Efraim, eu digo: o quê? A incredulidade. A fé de Tomé bateu o meu coração. Eu fiquei lá no canto, pastor William olhando assim, eu digo: o quê? Cura de câncer? Vai perder tempo. Fiquei lá sentado na incredulidade, duvidando, meu irmão, duvidando mesmo. Aí ele pegou o óleo da unção, chamou as crianças, chamou as pessoas lá na frente. Meu irmão, quando começaram a orar por essa mulher, veio um poder do Espírito Santo sobre a igreja. Mas foi um poder que eu fiquei com medo. As crianças falavam em língua, os adolescentes falavam em língua. Quem era batizado no Espírito Santo falava em língua, aquelas senhoras falando em língua. E eu aqui num canto, né, presbiteriano, sem entender muito, né, sem compreender muito. E um aqui do meu lado falando em língua, outro do outro lado falando em língua. E o poder foi tão grande que eu me segurava no banco. Eu digo: meu Deus, essa igreja vai cair. Com esse barulho todo, com esse alarido todo. E o povo orando, mas o povo orava mesmo, e derramava lágrimas, e chorava, e foi aquela oração. Eu sentei no banco, fiquei agarrado no banco. Eu digo: meu Deus, misericórdia. Ai, Senhor, tem misericórdia, termine logo esse negócio, que eu quero sair daqui, essa casa vai cair. Era a minha oração, eu desesperado. Terminou a oração, o pastor deu a bênção apostólica, e despediu aquela irmã em paz. Aí ela disse assim: pastor, só mais uma palavra. Eu quero dizer para o pastor que no próximo sábado, se Deus quiser, eu vou voltar aqui para agradecer minha bênção. Porque eu sei que Deus me curou hoje. E Deus sabe, irmão, como eu era incrédulo. Eu disse lá no banco, eu digo: não, eu vou estar sábado aqui, porque isso é impossível. Cura de câncer é impossível. E eu fui a primeira pessoa a chegar no outro sábado na igreja. Na minha incredulidade, irmão, eu coloquei Deus à prova. E eu cheguei, sentei, veio a escola bíblica, veio o culto, veio a pregação. E eu olhava, procurava aquela mulher e ela não estava lá na igreja. E quando o pastor estava dando a bênção apostólica, parece que a cena Deus deixou justamente para repetir. Quando ele estava dando a bênção, eu pensei na minha vã incredulidade, eu pensei: aquela senhora morreu. E quando ele começou a bênção apostólica, aquela mulher entrou na igreja, andando com seus próprios pés, totalmente transformada pelo poder de Deus. Com envelopes nas mãos, ela foi lá na frente, ela pediu a palavra, e ela agradeceu a Deus. E eu nunca vi um ser humano num estado precário em que estava aquela mulher,
ser transformada em uma semana. Nem parecia a mesma mulher. A face dela estava viva. O corpo dela estava, renovado, a voz dela estava forte, e ela testificou do poder deste Deus que eu prego Ele há tantos anos, e não me canso de dizer que Ele é glorioso, que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso, aleluia. E naquele dia eu me tornei um adventista da promessa. E estou militando nesta igreja há tantos anos, e caminhando com esse Deus. E quando eu falo dele, eu não falo daquilo que eu acho que é, eu falo daquilo que eu já vi ele fazer, e vejo ele fazer, porque eu sei que ele é o Deus vivo, aleluia. Eu peço a você, meu irmão, minha irmã, para ficar em pé. Vamos falar com esse Deus. Vamos derramar a nossa alma diante dele. Vamos pedir a ele força e graça. Aleluia, Jesus. Nós vamos orar em nome de Jesus. Nós vamos buscar a presença de Deus, amém? Glorifique a Deus, meu irmão. Glorifique a Deus. Aproveite a oportunidade de você estar nessa casa de oração. Exalte o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que me vê pela internet, louve a Deus aí na sua casa, onde você estiver. Glorifique ao Senhor, porque o Senhor também vai te visitar. O Senhor também vai operar na tua vida. Meu irmão, minha irmã, se você crê, você verá a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Vamos orar, vamos orar. Levante a sua mão para o céu e glorifique a Deus, maravilhoso e eterno Deus. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus da glória, Deus de poder, Deus de majestade, nós oramos, meu Pai, para que a tua palavra que foi pregada, que foi anunciada, seja uma realidade nas nossas vidas, para a glória do teu nome, meu Pai. Abençoa o teu povo, as tuas filhas e filhas que oram. Envia agora, vê, escuta, vem, opera, dá livramento, meu Pai, na vida da tua igreja, para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor, por esses 40 dias de oração. Opera sinais, prodígios e maravilhas, meu Deus. Derrota o inimigo, abre portas, derrama o teu poder, manifesta a tua glória, derrama a tua graça, meu Pai, para o louvor da tua glória. Enche-nos com teu Espírito Santo, move este lugar com teu poder e com a tua graça, meu Pai. Transforma nossas vidas, nos ajude a orar a ti em todo tempo, em todo momento, meu Pai. Nos deleitarmos na oração, nos apegarmos à oração, nos derramarmos em oração diante de ti, para a glória do teu nome, meu Pai. Obrigado porque tu sempre nos ouve, obrigado porque tu nos escuta, obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. Opera na vida da criança, do jovem, do adulto, do ancião, do servo, da serva, meu Pai. Derrama o teu poder e dai a tua graça, aumenta a nossa fé e nos ajuda a confiar em ti, meu Pai, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém e amém, Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Você que tem uma causa impossível, que tem um problema, que crê nesse Deus, vamos pedir a Deus para operar milagres e prodígios, irmão, que Ele opera. Amém? Vamos pedir que Ele opera. Eu quero convidar o pastor Alain, por favor, para ministrar essa oração. Os pastores que puderem vir aqui para orar, venha, meu irmão, pela fé. Vença a timidez, vença todos os obstáculos, venha. Quem sabe é nesta noite, é nesta hora. Aproveite a unção que está aqui. Aproveite a unção que está aqui.
Venha glorificar a Deus. Se você não tiver fé, venha a si mesmo e diga: Senhor, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda na minha pequena fé. Deus está aqui, irmão. Deus te ama, minha irmã. Deus te ama, meu irmão. Hoje é uma noite especial. Hoje é uma noite especial. Entenda isso, creia nisso. Se abra para isso, aleluia. Venha, derrame o seu coração. Em nome de Jesus, confie em Deus, coloque-se diante de Deus. Venha você, rapaz, moça, criança, quem sentir no coração, venha receber a sua bênção, em nome de Jesus. Pode adorar, meu irmão, aleluia, glória a Deus. Bendito seja Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Opera sinais e prodígios, Senhor. Opera maravilhas nessa noite. Estende o teu braço forte e tua mão poderosa para curar, libertar, salvar. Ó Pai, derramar a tua graça e o teu poder sobre a vida de todos, meu Pai. Em nome de Jesus, resolve esta causa, põe as tuas mãos, dá esse livramento, meu Pai, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, meu Pai, em nome de Jesus, aleluia. Obrigado, Senhor, por esses 40 dias de oração e de jejum. Obrigado porque essas orações estão diante de Ti, para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.